Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu sou Yasmin Portela, aluna do Colégio São Francisco, e nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre os biomas mundiais. Vamos estudar suas principais características, fauna, vegetação e clima. Mas antes de tudo, já deixa seu like e se inscreve no canal. Agora sim, bora pro vídeo. Bom, gente, vamos começar do início então, né? Então, a biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas da Terra, ou seja, diz respeito às regiões habitadas do nosso planeta. Já o bioma nada mais é do que um conjunto de vida vegetal e animal constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação que são próximos e que podem ser identificados em nível regional. Resumindo, de forma resumida, os biomas são grandes comunidades da flora e fauna adaptadas às condições climáticas e ecológicas de determinada região. Os grandes biomas mundiais do mundo são tundra, taiga, floresta temperada, floresta tropical, savana, campos e desertos. Bom, em nosso país, o nosso Brasil brasileiro, podemos encontrar 6 tipos de biomas. Dentre eles, Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Pampa e Pantanal. E é por eles que vamos começar. Fala galera, tudo bem? Eu sou o aluno João Lucas da Escola São Francisco e vou falar um pouco dos biomas amazônico e sobre a Caatinga. O bioma amazônico é o maior bioma do Brasil e se estende por 9 países da América do Sul, sendo a maior parte no Brasil. Ele cobre aproximadamente 40% do território brasileiro, abrangendo estados como Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia, Pará e outros. O clima predominante na Amazônia é o equatorial, com altas temperaturas e alta umidade ao longo do ano. A região experimenta chuvas frequentes, principalmente durante a estação chuvosa, entre dezembro e maio. A Amazônia é famosa por sua rica biodiversidade, abrigando uma vasta variedade de espécies de plantas, animais e micro-organismos. É o lar de muitas espécies ameaçadas de extinção, como a onça-pintada, o boto cor-de-rosa e a arara azul. A floresta tropical também é conhecida por suas diversidades de plantas, medicinais e alimentos. Sobre a Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro e está localizado precisamente na região nordeste do país, abrangendo estados como a Bahia, Pernambuco, Ceará e outros. É a maior área de floresta tropical sazonal do mundo. A Caatinga possui um clima semiárido caracterizado por longos períodos de seca e chuvas irregulares. As temperaturas podem ser bastante elevadas durante o dia e mais amenas à noite. Apesar das condições áridas, a Caatinga abriga uma diversidade surpreendente de flora e fauna adaptadas às condições de seca. Você pode encontrar espécies como mandaracu, xique-xique, a jiboia e o tatu-bola. Muitos animais e plantas da Caatinga têm adaptações especiais para armazenar água e sobreviver em condições secas. Ambos os biomas, a Amazônica e a Caatinga, são preciosos para o Brasil e o mundo em termos de biodiversidade e importância ecológica. A conservação e manejo sustentável são cruciais para preservar esses biomas e garantir um equilíbrio ambiental. E é isso, galera. Continue com o vídeo. Opa, e aí, gente? Bom, meu nome é Cristiano, sou aluno da Escola São Francisco e eu vou falar para vocês sobre 2 biomas brasileiros. São eles a Mata Atlântica e o Cerrado. Bom, as principais características da Mata Atlântica são as árvores de grande porte que formam um microclima na mata, produzindo sombra e umidade. A presença de árvores de médio e grande porte que formam uma floresta densa e fechada. Uma grande biodiversidade com a presença de diversas espécies de animais e vegetais. A Mata Atlântica ela se estende ao longo de 17 estados brasileiros. São eles o Rio Grande do Sul, a Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Alagoas, Sergipe, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí. São muitos estados. Além de ser uma das regiões mais ricas do mundo em biodiversidade, a Mata Atlântica ela fornece serviços ecossistêmicos essenciais para os 145 milhões de brasileiros que vivem nela. Alguns dos animais mais conhecidos que vivem na Mata Atlântica temos o mico-leão dourado, a onça-pintada, o bicho-preguiça, a capivara e cobras são alguns deles. Oiê, eu sou Giovana Micaele do Colégio São Francisco e eu vou continuar a explicação.
Já o Cerrado, ele é um dos 5 grandes biomas do Brasil, cobrindo cerca de 25% do território nacional e perfazendo uma área de 1,8 e 2 milhões de km. O Cerrado é conhecido como savana brasileira e possui uma grande biodiversidade. Sua vegetação possui características predominantes, como árvores de troncos grossos e tortuosos, além de uma gramínea de arbustos. Animais como gato do mato, macaco prego, tamanduá-bandeira e lontra são alguns dos diversos animais que lá habitam. É possível encontrar espécies endêmicas, ou seja, exclusivas dessa região, bem como espécies que vivem em outros biomas. Então, gente, o Cerrado é destaque como a savana com a maior biodiversidade. Já a Mata Atlântica é rica em recursos naturais. Fala galera, eu sou o Enzo e eu vou falar um pouquinho sobre o bioma Pampa. O bioma Pampa está localizado principalmente no sul do Brasil, cobrindo parte dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Também se estende para o Uruguai e a Argentina. É caracterizado por vastas planícies de campos com poucas árvores e vegetação rasteira. Possui um clima subtropical a temperado, com estações bem definidas, invernos frios e verões quentes. A vegetação predominante no Pampa é composta por gramíneas, arbustos e ervas. Algumas espécies de árvores também podem ser encontradas, como o butiá e o guabijuzeiro. As plantas adaptadas ao fogo são comuns, já que os incêndios são parte natural desse ecossistema. As florestas tropicais são biomas com maior produtividade e variedade de espécies do planeta. Elas também são chamadas de floresta pluvial tropical ou floresta úmida em virtude do elevado índice pluviométrico das regiões onde se encontram. Recebem essa denominação porque estão localizadas entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio. As principais características das florestas tropicais são a presença de árvores altas, o clima quente e a elevada precipitação. A temperatura média atinge 20 graus e chove cerca de 1.200 milímetros anuais. O deserto corresponde a um tipo de região em que a precipitação pluviométrica não ultrapassa 250 milímetros ao ano. Essa condição é aliada à perda de água por evaporação em forma de vapor, que torna a região extremamente seca. A amplitude térmica também é extrema, variando do muito quente ao dia e muito frio durante a noite. O clima no deserto ocorre em locais onde a perda de água por evapotranspiração acontece em uma taxa maior do que aquela normalmente disponibilizada para as plantas. As temperaturas podem variar bastante durante o dia. Enquanto os dias são quentes, com temperaturas até 45 graus, durante a noite pode chegar a 5 graus. Isso acontece porque existe pouco vapor d'água na atmosfera e pouca retenção de calor. Além disso, o solo arenoso não absorve calor, fazendo com que a temperatura possa cair em pouco tempo. Mas vocês sabiam que o deserto não são apenas regiões quentes? Existem também os desertos frios. Os desertos quentes ocorrem na América do Norte, Austrália, Ásia e África. Eles apresentam períodos úmidos e quentes, e alguns podem passar anos sem chuvas. Entre os exemplos estão o deserto do Saara e do Atacamã. Os desertos frios localizam na região central dos continentes da Ásia e América do Norte. Eles se caracterizam por apresentar um período frio durante uma parte do ano, quando ocorrem as chuvas, além do verão quente. Um exemplo é o deserto de Gobi. Os solos dos desertos se caracterizam pela presença de minérios e pouca matéria orgânica. O solo rochoso também é muito comum e podemos ainda encontrar planícies cobertas de sal, pelo ressecamento de lagos no deserto. Apesar do deserto não ser um ambiente muito habitável, os desertos abrigam um número considerável de vida, a qual permanece escondida de uma forma ou de outra para preservar a própria umidade. De modo geral, a vegetação é formada por gramíneas e arbustos, distribuídos espaçadamente pelo terreno. Das plantas desérticas, a mais famosa sem dúvida é o cacto. A vegetação xerofila é predominante, sendo aquela adaptada ao ambiente seco e com adaptação para evitar a perda de água. A fauna do deserto não é tão diversificada como em outros ambientes.
sendo composta basicamente por répteis, insetos e roedores. Oi, gente, meu nome é Amanda e eu vou falar sobre os biomas savana e floresta temperada. Bom, as savanas são biomas que ocorrem predominantemente em climas tropicais, recobrem áreas na América do Sul, África, Ásia e Oceania. No Brasil, correspondem ao Cerrado e à Caatinga. A savana é caracterizada por ocorrer em latitudes médias e habitualmente em regiões de clima tropical, com período de estiagem prolongada e em solos pobres e ácidos. E são constituídas por arbustos, gâmineas e árvores de pequeno porte. As savanas possuem uma fauna bem diversificada, com elefante, anta, antílope, lobo-guará, além de inúmeros insetos, aves, roedores e répteis. A flora da savana tem predominância em ervas, grama e capim, e algumas árvores, como a acácia, que são típicas das savanas africanas e servem de alimentos para muitos animais. Bom, a floresta temperada é um bioma encontrado nas regiões entre polos e trópicos da Terra, de clima temperado, especialmente no leste da América do Norte, Europa, leste da Ásia, sul da Austrália e Chile. É caracterizada por ter um clima temperado, com as 4 estações do ano bem definidas. O verão quente e úmido, enquanto o inverno é frio e pode apresentar neve. A fauna desse bioma é encontrada javalis, gato-bravo, lobos, raposas, aves de grande porte, ursos e esquilos. Por conta das definições claras de estações, há animais que têm comportamentos peculiares no verão, como os ursos que hibernam. Sua flora tem a presença de várias espécies de árvores, como faia, nogueira, cerejeira, castanheira, tilha, carvalho, pinheiro, cedro, entre outros. As savanas são importantes para o desenvolvimento de pastagens e agricultura. A expansão das florestas temperadas pode ajudar na luta contra as mudanças climáticas. Por isso, é fundamental a preservação de ambos. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a taiga. A taiga é um bioma localizado no hemisfério norte do planeta, em países como Estados Unidos, Canadá e Rússia. É uma vegetação típica de clima frio, com elevado grau de adaptabilidade climática, em razão das temperaturas extremas. As árvores da taiga possuem troncos grossos e folhas aciculifoliadas. Na taiga predominam espécies vegetais do grupo das gimnospermas, como os pinheiros. Já os animais típicos desse bioma estão adaptados ao clima frio e utilizam vários mecanismos de sobrevivência, como a hibernação. Também é muito comum o movimento migratório de aves, por exemplo, que buscam refúgio em regiões mais quentes durante o inverno rigoroso da taiga. Bom, vou falar um pouquinho sobre a tundra agora. Ela é um bioma que está localizado no hemisfério norte, situada imediatamente ao sul das calotas polares, acima do Círculo Polar Ártico, embora possa ocorrer também em ambientes de grande altitude. Podemos então classificar a tundra entre ártica e alpina. A tundra ártica se estende para áreas de altas latitudes, situadas além do Círculo Polar Ártico, na porção mais setentrional do planeta. As condições climáticas encontradas nela são extremas, limitando consideravelmente o desenvolvimento da vegetação e da vida animal. Já a tundra alpina recebe esse nome por se instalar em áreas de elevada altitude, geralmente no topo de montanhas, como a Cordilheira dos Alpes e as dos Himalaias. Os solos são melhor desenvolvidos se comparados aos do primeiro tipo, e se observa ainda algumas espécies vegetais que não ocorrem na tundra ártica. O clima nas áreas de ocorrência da tundra é do tipo polar. Os invernos nesse ambiente são rigorosos e faz frio durante todo o ano. Por essa razão, o solo apresenta camada congelada. São solos geralmente pobres em nutrientes e rasos, o que condiciona o aspecto da sua vegetação. Não há presença de árvores nesse bioma e a diversidade florística da tundra é reduzida. Predominam espécies de musgos, líquens nas áreas mais elevadas, gramíneas, relvas e juncos, que são plantas floríferas de pequeno porte. Vivem na tundra animais como raposas, ursos polares, corujas da neve, renas e insetos. Oi, gente, meu nome é Stephanie Palaro, sou aluna da Escola São Francisco. Então,
Como vocês já observaram os conceitos e viram como os biomas contribuem com o clima das regiões brasileiras e ao redor do mundo, sendo fonte de vida animal e vegetal, além de muitas riquezas naturais, é importante saber que ele vem sendo destruído pouco a pouco há muito tempo. Os biomas são ecossistemas complexos e diversificados que abrigam uma grande variedade de espécies de fauna e flora. E em razão dessa complexidade, é importante manter o equilíbrio entre eles, condição que vem sendo comprometida. A conservação dos biomas é essencial para a manutenção do equilíbrio ecológico e da biodiversidade do nosso planeta. Pensando no futuro, o ser humano percebe que há uma necessidade urgente de mudança de atitude. Devemos melhor entender e respeitar a capacidade de suporte do nosso planeta, fazendo um planejamento sistêmico de intervenções no meio ambiente. Bom, pessoal, espero que tenham entendido e curtido a explicação sem muitas dificuldades. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e até a próxima!